Olá, estudantes! Bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou a professora Ziza, sou a professora de Geografia. Hoje teremos a convidada, a professora Valéria Lana. Valéria Lana, muito obrigada por aceitar o convite nessa aula. Eu que agradeço, Ziza, a oportunidade, e é muito legal trabalhar e mostrar para os alunos que matemática e geografia andam juntas. Isso mesmo. E além disso, teremos como companhia também a Fabiana, intérprete de Libras. Oi, Fabiana. Muito bem, então vamos lá. A aula para sexto ano sobre aplicações de escalas, por isso, professora de matemática. Baseado no PET 4 da semana 4 de Geografia. Habilidade baseada na identificar e descrever escalas gráficas e numéricas. Além disso, medir distâncias na superfície pelas escalas gráficas e numéricas dos mapas. Então, a partir disso, a geografia e matemática juntas pelo entendimento das escalas. Vamos interpretar, calcular a produção e aplicação de diferentes escalas. A conversão das unidades de medidas do sistema métrico decimal também tem um papel importantíssimo que também demonstraremos para vocês no sentido matemático. Então, identificar e diferenciar as escalas em pequena e escala grande. Então, quando a gente for comparar um mapa com outro, é uma escala pequena ou é uma escala grande? Ele foi aumentado, foi diminuído? Vamos falar isso, ampliado, né? Vamos lá. Diferenciar a escala gráfica de uma escala numérica. Saber, por exemplo, em termos de proporção, tá vendo? Que existe uma proporção e essa proporção tem que ser respeitada. Ó, o macete que eu dou sempre para você trabalhar e calcular a escala é você pegar o tamanho do objeto sobre o tamanho real. Sempre é um sobre o outro. Ou seja, a escala é a razão entre tamanho do objeto e tamanho real. Uma das maneiras que as pessoas tentam usar a escala e que às vezes se confundem é que tenta pensar que a escala é um número e ela é linear, ou seja, ela mede linhas. Então, quando eu for trabalhar com comprimento, a gente usa a escala uma vez. Com área, a gente tem que usar a escala duas vezes, porque a área tem duas dimensões, comprimento e largura. E volume, eu tenho que usar a escala 3 vezes, porque volume tem 3 dimensões. O volume é uma figura 3D, certo? Isso aí. Muito bom. Aí, ó, quase uma arquiteta, concorda? Então, tudo bem. Beleza? Ok. E olha só, é muito importante que a gente tenha também os instrumentos de medição. Aqui a gente encontra essa situação cômica. O rapaz medindo a televisão e tentando chegar até a saída de casa e alguém cumprimentar ele no caminho. Por isso, gente, mais do que uma referência de um braço esticado, é importante que a gente tenha o sistema métrico decimal. Olha só que interessante, temos a fita métrica, né? Para a gente poder medir, para fazer uma costura, para comprar uma roupa na internet. A gente tem também a trena, né? Nós podemos utilizar diferentes instrumentos de medição, inclusive a sua régua escolar. Lembrando que é importante reparar se é centímetros ou outra unidade. Os mapas são representações gráficas da superfície da Terra, ou parte dela, em um suporte plano em tamanho reduzido. A Terra sendo um planeta esférico, então é importante que a gente também pense, temos o desafio de transformar em um suporte plano. Então, e além disso, estamos falando de uma questão de um tamanho reduzido, né? Então, se a gente vai diminuir essa realidade, a gente tem que tomar cuidado também com essas proporções que nós utilizamos nos instrumentos de medição. E olha que bonitinho o cachorrinho ajudando a medir a pessoa a fazer a sua macenaria. O entendimento das escalas em cartografia é uma habilidade fundamental pela compreensão das dimensões e distância dos elementos do espaço. A Valéria comentou as diferentes dimensões, né? Distância, que vai ser linear, se vai ser uma questão de profundidade. Ou a área, a fotografia
que a gente faz a fotografia aérea, quando os drones, né, eles tiram aquela fotografia aérea, é em 2 dimensões. Então, quando a gente transforma isso para um gráfico, né, no computador ou para a tela, tem que trabalhar essas 2 proporções. E o mais importante é manter a proporção. Se você mantém a proporção, você traduz ali, num pequeno espaço, a realidade da situação. E na produção de maquetes, a escala é importante para retratar corretamente essas proporções com relação à realidade do espaço representado. Sejam as maquetes escolares, né, que o professor faz essa oportunidade para a gente, as profissionais para promover os imóveis, grandes obras, centros históricos, até monumentos históricos. Então, para demonstrar, eu trouxe aqui para vocês uma miniatura desse ponto turístico de Diamantina, que é o passadiço da Casa da Glória. E na fotografia, vocês podem ver, é uma demonstração, então, de uma construção que, lá no século XVII, existia uma casa, né, das freiras, e que eles fizeram um corredor para evitar que elas tivessem contato com as pessoas da rua, que elas não poderiam, né, a religião não permitia que elas tivessem contato com as outras pessoas. Então, é uma referência arquitetônica, histórica, muito interessante. E olha só, é um trabalho de pensar sobre a altura, a profundidade, as cores, tudo isso é pensado e levado em conta ao fazer uma miniatura. E além disso, a escala do mapa ela indica quantas vezes a realidade foi reduzida para ser mapeada. E ela pode ser gráfica ou numérica. Vamos falar sobre cada uma delas? A escala numérica é uma representação em fração, né? A razão que a Valéria comentou conosco mais cedo, da distância de 1 centímetro na realidade em relação a 1 centímetro no mapa. Então, é uma convenção na geografia, nos mapas, se a gente encontra esse 1 mais esses 2 pontinhos, já estamos sinalizando essa razão, 1 para 4 milhões. Então, vamos ver como que a gente lê. Olha, a gente lê da seguinte maneira, 1 para 4 milhões. Aqueles 2 pontinhos é como se fosse para. Cada um pedacinho representa 4 milhões de pedacinhos reais. É como se você imaginasse uma caixinha de leite equivale a 4 milhões de caixinhas de leite, uma do lado da outra. Imaginou? Nossa, é leite demais. É leite demais, né? Muita vaquinha. Olha bem, ou a gente também pode escrever dessa seguinte maneira, ó, 1 sobre 4 milhões. Lembrando que é uma convenção de geografia trabalhar em centímetros, porque didaticamente, né, a gente trabalha, o caderno está em centímetro, o mapa está em centímetro. Normalmente, para fazer a escala, a gente trabalha na mesma unidade que foi feita a medição. Se foi feito em metros, a gente trabalha com metros. Se foi feito em centímetros, a gente trabalha com centímetros. Até mesmo a nossa régua escolar, ela costuma ter no máximo 30 centímetros, né? Então, 1 centímetro medido no mapa equivale a 4 milhões de centímetros na realidade. E para tornar mais próximo da realidade prática, a gente precisa converter a unidade. Porque como que a gente vai contar quantos centímetros que a gente tem com relação a outra cidade? Centímetros para a distância de cidade, a gente fala em quilômetros, né? E com isso, as unidades que a gente usa principalmente é centímetro, metros ou quilômetros, em situações com provas de vestibulares que vão trazer unidades diferentes. Muito bem. Eu vou mostrar para vocês matematicamente como usar o sistema métrico decimal. Tudo bem? Ó, presta atenção. Eu costumo brincar com o pessoal que é a escala KHDMI decimi. Todo mundo acha engraçado, mas olha, repete, KHDMI decimi. KHDMI decimi. KHDMI decimi. Facinho de gravar, não é? Repete várias vezes. Vai para casa pensando KHDMI decimi, KHDMI decimi, e bora para frente. Isso daqui é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Por exemplo, para exemplificar, eu vou fazer as seguintes transformações. Transformação 10
quilômetros em centímetros. Olha como eu faço, ó. Quilômetro tá aqui, né? Então, ó, 10, o zero, que é onde está a vírgula, tem que ficar no quilômetro. Certinho? Beleza. Então, ó, 10 hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Ou, se você preferir, ó, 10, ó, hectômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Aí você vai colocando as classes. Então, 10 quilômetros equivale a 1 milhão de centímetros. E uma questão também que você pode pensar é, o metro é a nossa referência. Se a gente está falando de dezena, centena e milhar. Exato. Já que tem distância de 3, vamos pensar, metros também vão ter 3. Decâmetro, hectômetro e quilômetro. Para a geografia, a gente utiliza muito do centímetro para o quilômetro. Exato, porque Então, é a nossa medida. Isso. Então, a gente conta 5 vírgulas. No caso, 5 zeros. Opa, eu fiz para mais. É porque são 5 casas, né, Giza? Isso, são Aqui, ó, são 5, ó. casas. 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só aumentar ou diminuir 5, certo? Exatamente. Por exemplo, 12 quilômetros. Ou, então, a gente coloca 1.200.000 centímetros. Exatamente. Né? Aqui é tirar a vírgula para a gente. Isso. Muito bem. Fechou. E se você tiver dúvida, a matemática ela sempre vai te auxiliar. Então, as aplicações com maquetes, né? Que nós já mencionamos a miniatura. Essa maquete é uma maquete que está lá em Ouro Preto, né, que é da estação de Ouro Preto. Ela é muito legal. Você chegando lá, você vê a escala dela, olha que legal, que eu falei mais cedo, ó, é 1 por 100 porque ela está em metros. Então, a cada 1 metro da maquete equivale a 100 metros reais. Entendeu? Então, foi isso que a gente falou. Depende da medição. Aqui, ó. Aqui é ela dentro de toda... essa maquete, quem tiver oportunidade, visita, vai lá. É muito legal. Ela foi feita pelo Henrique Nelson em 2006. Tá vendo aqui a estação de Ouro Preto, o tamanhozinho em relação à cidade? Tá vendo aqui, ó? Isso, obrigada, Ziza. Tá vendo? Essa daí é essa daqui, ó. Olha que legal. Foi o que a Ziza falou, manter a proporção é de extrema importância para você ser fiel ao projeto, ou à maquete, ou à representação mesmo, né? Já que eu quero representar, a gente tem que ser fiel. E a escala gráfica é uma representação visual. Vamos trocar de lugar, Valéria? Muito bem. É uma representação visual a ser impressa com o mapa. Ela vai indicar as proporções do mapa em uma linha reta, graduada, e que pode variar segundo a unidade representada, geralmente em quilômetros ou em metros. Então, essa escala gráfica não vai ser o 1, 2 pontos e o valor, e sim uma questão que nós vamos ver aqui agora, olha só. De 0 a 190, 380, 570, estamos falando mantendo a mesma proporção. 1 centímetro neste mapa aqui, né, que a gente aumentou para enxergar melhor, equivale a 190 quilômetros na realidade. Aqui nós estamos identificando o território da Península Ibérica, onde tem a Espanha de amarelo e Portugal com esse rosa claro. Então, nessa distância, olha só, de Madrid para, por exemplo, Sevilha, se a gente pega, por exemplo, um pedaço de barbante, a gente pode, olha que interessante, pega aqui, sim, essa é a distância. E aí você vem ver na escala do seu mapa, olha, um pouco mais de 380 quilômetros. Então, por mais que você tenha um mapa e aí ele fica impresso, quando você amplia ele, a escala vai acompanhar. Porque existe o problema, se você imprime um mapa e você tem outra referência de centímetro, você vai ter que ter uma nova escala numérica. Outra questão sobre a escala gráfica, então, para medir distâncias, pode-se usar uma régua, pedaço de barbante, como nós fizemos, até mesmo os dedos com polegadas. As nossas polegadas, no caso.
E como que a gente pode ler? Cada 1 centímetro da escala gráfica equivale a 190 quilômetros na escala real. Então vamos praticar também com o nosso estado de Minas Gerais? Qual é a distância em linha reta entre Divinópolis e Barbacena? Lembrando que no seu PET você também vai poder praticar com outras cidades. E aí você pode usar barbante, pode usar sua régua. Então vejam só, onde está Divinópolis? Divinópolis está aqui. E onde está Barbacena? Aqui. E aqui está a nossa escala gráfica. Então a gente pega o barbante, ou então a trena, no caso a trena vai ser muito grande para você. Pega o barbantinho, muito bem, essa distância aqui, ó. Certo? Essa distância você vem para a escala gráfica. Olha só, 200 quilômetros. Não precisa converter a unidade, não precisa fazer um grande cálculo, pois está exatamente na nossa escala gráfica. Ela é muito prática, rapidinho de resolver a questão. E ao imprimir a escala gráfica, então, a gente pode ampliar ou reduzir e a proporção ela vai manter, pois a escala gráfica ela vai ser impressa junto, ela acompanha a nova proporção do mapa. E um outro conceito que nós podemos trabalhar é a questão de comparar os mapas. Ah, essa escala é maior, ou essa escala é grande. Ou dizer que a escala é pequena, ou essa escala é de um mapa, a escala desse mapa é menor. Então, o que é uma escala grande, ou então dizer que o mapa tem uma escala maior? A planta de um apartamento, por exemplo, ela é considerada grande, devido à proximidade dos valores dos denominadores e numeradores dessa escala. Estamos falando de 1 centímetro no mapa, equivale a 50 centímetros na realidade. Então, 1 sobre 50. Pode falar. Na verdade, Giza, aqui a escala grande é porque aqui, ó, se você dividir 1 por 50, vai dar um número. Se você dividir 1 por 5.000, vai dar um número menor ainda. Então, quando a gente fala que a escala é grande, vamos colocar assim em termos matemáticos. Quanto maior o número daqui, menor a escala. Quanto menor o número, maior a escala. Quer dizer que você trabalhou com uma proporção 50 vezes menor. Tá certo? Muito bem, faz sentido. É bom que a gente aprende com outra perspectiva. E olha só a planta desse apartamento com aproximadamente 90 metros quadrados. Se a gente repara, por exemplo, este armário do quarto do casal tem 200 centímetros. 200, como que é? Tem 290 centímetros. Ah, sim, aqui, tá petitinho. Tá petitinho, 290. Então, quer dizer que ele está representando um guarda-roupa de 290 centímetros. Ou seja, pensa assim, um guarda-roupa que ocupa praticamente a parede toda, uma parede de quase 3 metros. E aí, no folheto que a gente imprime, não é desse tamanho o folheto, né? Que a gente recebe, às vezes, na rua, vai estar de 1 para 50. E a escala pequena ou menor é o contrário. Quando a gente tem um globo, por exemplo, mostrando o planeta, ele vai ser a representação do mundo, vai ser uma escala pequena. Por exemplo, o planisfério, quando ele está impresso em um atlas, é considerada pequena, devido à quantidade de vezes que a realidade é dividida. Que foi o que eu falei aqui, ó. 62 milhões. Então, o planisfério foi reduzido 62 milhões de vezes. Então, essa medida aqui é muito menor do que a do apartamento, a proporção. Legal, eu precisei, né? de reduzir muito mais. E aqui, já conhecemos a escala e vamos seguir para o próximo. Então, eu resumo, um segredo para vocês. Quanto menor a área representada, mais detalhes o mapa vai apresentar. Então, se você tem uma criança vista de cima de uma praça, você consegue ver o boné dela, você consegue ver a vegetação. E aí, se você tem, por exemplo, essa mesma criança numa praça, mas você diminui esse zoom para mostrar o estado, você não encontra os detalhes do boné da criança. A criança, às vezes, nem aparece no mapa, não aparece, no caso. Portanto, mais detalhe, a escala é grande. Então, mapas de uma cidade, comparado ao mapa do seu país, a escala é maior o mapa da cidade. É o caso, então, da escala que vai ser maior
da cidade do Rio de Janeiro e escala menor do território brasileiro. E o contrário, quanto maior a área representada, menos detalhes. E assim, o mapa apresentará sendo, portanto, uma escala pequena, o mapa de um país comparado ao mapa de uma das suas cidades, que é o que a gente fez com o Rio de Janeiro e o Brasil. Muito bem. Eu deixei para vocês aqui alguns exercícios, né, Ziza? Mas só para fechar e lembrar, quando você tiver que trabalhar com escala, tá? Tamanho do objeto sobre tamanho real. E aqui eu deixei uma questão para vocês, ela já está resolvida para vocês, tá? E foi um grande prazer, Ziza, trabalhar aqui e dividir com vocês um pouquinho de matemática, invadindo a sua praia. Invadindo não, a interdisciplinaridade é isso. Então, na aula de hoje, nós diferenciamos as escalas gráficas da escala numérica, entendemos as suas diferentes aplicações, relembramos a conversão de unidades de medidas, diferenciamos as escalas em menor ou maior, segundo a área e detalhamento, e praticamos o que foi aprendido. Essas são as referências bibliográficas. Muito obrigada. Nós recomendamos a visita ao museu também das reduções. E eu agradeço a sua companhia, agradeço a Valéria e até a próxima. Bons estudos! Até mais, gente!